O carro entra em uma ponte na Ásia e em menos de um minuto sai na Europa. O motorista até mudou de continente, mas continua na mesma cidade. Estamos aqui no Bósforo, o canal que divide a Ásia da Europa. O 50 por 1 está em Istambul, na Turquia. É a maior cidade do país e uma das mais importantes da história da humanidade. O passeio nesta região não é apenas uma viagem por 2 continentes. É uma viagem pelo tempo. Fundada no século 7 a.C., Istambul já teve vários nomes. Talvez você já tenha ouvido falar dos 2 mais importantes, Bizâncio e Constantinopla, que aparecem nos livros de história como as antigas capitais dos impérios romano e bizantino. No século XV, a cidade foi tomada pelos turcos, que estabeleceram ali a capital do poderoso Império Turco-Otomano. Foi um evento tão importante que a chamada Queda de Constantinopla marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Para encontrar as marcas dessas antigas civilizações, Álvaro Garneiro vai navegar pelo Bósforo, estreito com 30 quilômetros de extensão que corta a cidade de norte a sul e que marca a divisa entre Ásia e Europa. Logo na entrada do estreito ao sul, destaca-se numa colina o Palácio de Topkapı. Ele foi construído por ordem do sultão Mehmed, o imperador otomano que conquistou a cidade no ano 1453. Ele foi construído no século XV para mostrar o poder otomano. Vários pavilhões, bibliotecas, tesouros espalhados. É um dos palácios mais incríveis do mundo. O Topkapı foi a residência oficial dos sultões durante quase 4 séculos. Até que a corte se mudou para um novo palácio mais moderno, construído ao longo do Bósforo. O Palácio de Dolmabahçe foi o primeiro de Istambul com estilo europeu. Ele foi construído no século XIX, 1856, que é novo aqui para os termos turcos. Ao longo do Bósforo também é possível observar vários palacetes que no passado eram as residências de verão das famílias reais otomanas. Hoje eles abrigam escolas públicas e até hotéis. As mesquitas também são marca registrada na paisagem, já que a Turquia é um país muçulmano. Essa ponte Bósforo aqui é um dos cartões postais aqui de Istambul. Logo abaixo tem uma mesquita que ela representa o passado, presente e futuro nos termos arquitetônicos. Ela foi construída agora no século XIX, ainda uma das mais elegantes. E aqui você vai navegando. Os turcos adoram ficar ali almoçando no verão, na beira do Bósforo, vendo os barcos passarem. Depois da primeira das 3 pontes suspensas que atravessam o Bósforo, o Álvaro chega aos bairros mais chiques da margem europeia. Este é um dos metros quadrados mais valorizados do mundo e é difícil encontrar um imóvel à venda. Algumas mansões possuem mais de 60 cômodos e preços acima dos 100 milhões de dólares, o equivalente a 330 milhões de reais. Não é de se estranhar a grande quantidade de iates ancorados ali. O bairro tem uma vista privilegiada. É vizinho desta fortaleza, uma das mais belas de Istambul. Ela foi fundamental durante o cerco à cidade, que terminou com a vitória dos turcos. Esse é um forte construído em 1452 pelos otomanos para controlar a entrada e saída aqui do Bósforo. Uma beleza, tem 30 mil metros quadrados e hoje ali virou um ponto turístico, é uma mesquita. O forte foi obra do sultão Mehmed, que conquistou Istambul. Por isso, a segunda ponte do Bósforo leva o nome dele.
Na volta, o Álvaro também conhece pontos importantes da parte asiática da cidade. Entre eles, uma outra fortaleza otomana. E os bairros asiáticos de luxo, onde as mansões também valem milhões. Por fim, o Álvaro chega à famosa Torre de Leandro, do século V a.C. Essa torre aqui atrás é a construção mais antiga aqui do Bósforo. Era uma torre de vigilância. Hoje, ela é um restaurante, um ponto muito visitado. Os casamentos mais exclusivos são feitos ali também. De volta ao porto, Álvaro desembarca no distrito de Fatih, que era o centro da cidade quando ela era a capital do Império Bizantino. Fatih também foi o primeiro centro do Império Turco-Otomano. É ali que estão alguns dos monumentos mais importantes de Istambul. Em Fatih também fica o famoso Bazar das Especiarias, com mais de 100 bancas, onde é possível conhecer os aromas e sabores que são tradição na Turquia há mais de 2000 anos. Temperos, chás, plantas medicinais, frutas secas, castanhas e artesanatos variados. O nosso viajante tem um compromisso alguns quilômetros adiante. Vai conhecer uma delícia turca que ganhou o mundo. A história também pode ser doce. Hoje vocês vão conhecer a doceria mais antiga da Turquia. A Hasibekir funciona no mesmo lugar há 240 anos. Ao longo de 240 anos. É uma loja pequena, mas com uma tradição enorme. A família que dá nome ao negócio produz doces há 5 gerações. Quem começou tudo foi o patriarca Ali Muhyiddin, em 1777, para satisfazer um desejo do sultão da época. Ali uma representação de um forno, como eram feitos, eles preservaram essa identidade aqui da doceria. Foi essa doceria que criou o chamado lokum. Esse doce virou uma verdadeira febre na Europa, depois que um inglês passou por ali no século XIX e comprou algumas caixas para levar de presente. Também conhecido como Turkish Delight, ou delícia turca em português, o doce é feito com uma goma de amido de milho e tem os mais diversos sabores. Os mais populares são água de rosas, laranja e limão. Os mais modernos também podem ser à base de chocolate e café. O recheio quase sempre leva castanhas variadas, principalmente amêndoas, nozes, avelãs e pistache. O doce ficou ainda mais famoso ao ser citado em As Crônicas de Nárnia, um clássico da literatura que também ganhou versão no cinema. É de um colorido sensacional e diferente de todos os nossos doces no Brasil. O primeiro lokum que o Álvaro prova é bem tradicional, de melaço com nozes. É uma delícia. Muito saboroso. Nosso viajante ainda experimenta outros sabores. Esse aqui é com romã e pistache. O Álvaro não deixou passar nem a bala de canela, outra receita da casa muito popular na Turquia. O bacana aqui dessa doceria é que você vai experimentando e depois, o que você gosta, eles estão empacotados assim. Olha como é que ele vem, que bacana. O preço varia bastante conforme o sabor e o recheio. Uma caixinha com 200 gramas de doces sortidos custa, em média, 25 liras turcas, cerca de R$25. Essa geleia me lembra muito quando criança colocava aquele marshmallow no fogo. A textura é muito similar ao marshmallow. Em Istambul, tudo é possível. O viajante pode voltar a ser criança por uns instantes. Pode percorrer os palácios que pertenceram aos sultões otomanos.
Ou passear pela Europa durante o dia e depois dormir na Ásia. Uma viagem pelos sabores e pela história de uma das cidades mais importantes do mundo.